você aqui hoje à noite com a gente, participando desse culto de adoração e celebração ao Senhor. Obrigado por ter vindo, por ter trazido a sua família para junto cultuarmos ao Senhor. Se você está visitando a gente pela primeira, segunda ou terceira vez, por favor, dentro do seu boletim que você recebeu ali na recepção, na mesa de conexão, nós temos um cartão de Seja Bem-vindo, que também tem aqui atrás algumas informações que, se você gentilmente puder preencher e ao final do culto deixar na mesa de conexão ali com a Ludmila, né? A gente quer conhecer você, quer conhecer a sua família, quer ter o seu contato, conversar um pouco com você antes de você sair essa noite aqui ao final do culto, tá bom? Eu tenho alguns anúncios bem breves. O primeiro é sobre a nossa escola bíblica dominical, que acontece todos os domingos, a partir das 17 horas, no nosso templo anexo aqui, né, no salão em anexo. Então, se você quiser participar com a gente, chega um pouquinho antes do culto, a partir das 17 horas. Nós estamos estudando um livro que se chama A Vida Centrada no Evangelho. É um livro com 9 capítulos, e o nosso projeto é um projeto inicialmente de 9 semanas. Cada semana a gente vai estudar um capítulo desse livro, né? A gente hoje finalizou o 2º capítulo, então, mas ainda dá tempo de você se juntar a nós, né? A mensagem é sobre o que é o Evangelho, né? A gente sabe que o Evangelho representa as boas notícias, mas quais são as implicações do Evangelho para a nossa vida diária, para a nossa vida cristã, né? O que é o Evangelho e como que essas boas notícias implicam o nosso viver, o nosso cotidiano e a nossa vida cristã. É isso que a gente está abordando lá, e como que a gente vive de maneira centrada no Evangelho, nos relacionamentos com as nossas famílias, com a nossa família, com a nossa esposa, no trabalho, no relacionamento com os irmãos, qual é a importância do Evangelho. Né? A gente falou lá hoje que o Evangelho não é só uma porta onde eu entro e depois eu caminho sem o Evangelho. Não, o Evangelho é um caminho onde eu entro, é a porta por onde eu entro, mas ele também é o caminho por onde eu sou alimentado por ele e transformado por ele e santificado pelo Evangelho. De forma que a gente não pode viver sem o Evangelho na nossa vida cristã. Tá bom? Então, sobre essas questões, muitas outras questões, a gente está abordando lá. Eu queria ter você que está sentado aí com a gente no próximo domingo às 17 horas. Amém? Mesmo que você seja novo convertido, é excelente. Você vai sair lá sabendo várias coisas, né? O que a Bíblia fala sobre o Evangelho. Se você também já é um crente mais maduro, relembrar para a nossa alma, o nosso coração, o que é o Evangelho, como que a gente precisa desse Evangelho para viver a nossa vida cristã, tá bom? Então, próximo domingo às 17 horas, coloca aí na sua agenda, se planeja estar com a gente aqui um pouco mais cedo. Sobre o credenciamento das crianças, logo que o louvor se encerra, as crianças partem para a aula, lá para Redentor Kids, e seria importante, se você puder chegar um pouco antes do culto começar e credenciar os seus filhos lá antes, para que a gente evite filas e para que as crianças possam, ao final do louvor, entrar direto na salinha. Por favor, faça isso. Também na porta do templo, do salão em anexo, né, as meninas do ministério, os voluntários lá do Ministério Infantil, do Redentor Kids, estão cadastrando as crianças antecipadamente. Então, se você puder fazer isso, vai ser uma bênção. Quero anunciar também que nós temos na mesa de conexão alguns itens à venda já há vários domingos, né? Então, se você não sabia, no final, passa lá na mesa de conexão. A gente tem uma Bíblia bilíngue, português e inglês. A gente tem camisas da igreja lá também e alguns livros para vender. Tá bom? Então, na mesa de conexão lá atrás, onde você entrega seu cartão de conexão, nós temos esses itens à venda. E sobre a rede. Rede é a programação jovem, é o ministério jovem aqui da Igreja do Redentor. E o Renato, que está aqui, fica de pé aí, Renato, por favor, que é o líder dos jovens, ele está convocando todos os jovens para estarem juntos, mesmo nessa temporada de férias. E durante o ano de 2019, eles estão preparando diversas programações para o grupo de jovens, né, para o Ministério de Jovens. E no dia 26 de janeiro, eles vão se reunir aqui na Igreja do Redentor às 17h30.
não é isso? Para abordar o tema Pão Nosso de Cada Dia nos Dai Hoje, os israelitas no deserto. O encontro é aqui na igreja às 17h30, mas os jovens vão para o Morro do Banco, né? Então, por favor, junte-se a nós, né? Se você é mesmo novo na igreja, a gente quer conhecer você e que você se junte a nós no Ministério de Jovens. Vai ser uma bênção, não só no dia 26 de janeiro, mas durante todo o ano tem uma programação e um tema específico que é o ação, né? Adoração, consagração, oração. Enfim, outra programação, a próxima tem aí sobre os jovens. Também no dia 2 de fevereiro, para você se preparar aí às 7h30, vai ter uma pedalada junto com a equipe de jovens rumo a São Conrado. O encontro é lá na Avenida do PP, né? Então, se você não tem bike, se você é jovem, quer se juntar aos jovens, mas não tem bike, perto do PP tem alguns pontos com bikes do Itaú. Então, se planeja, já experimenta lá antes, vê como funciona, para nesse dia, às 7h30, você estar prontinho, se não for com a sua bike, com a bike do Itaú. Não tem desculpa para você não ir, tá bom? Então, se planeje para estar lá e participar também. Tem sido abençoador para os jovens participar dessa programação. Irmão, vamos nos colocar de pé, fazer uma oração e agradecer ao Senhor por esse tempo, por esse dia que Ele nos dá, essa oportunidade de nos chegarmos a Ele. Senhor, obrigado por tão grande privilégio, Deus, de podermos chegarmos, ó Deus, diante de Ti, com nossos cânticos de louvor e adoração, e mais do que isso, Senhor, com o nosso coração. Ó Deus, o coração disposto, Senhor, a Te adorar, a Te louvar e render graças ao Teu nome. Nós entendemos, Senhor, que só Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Recebe, Senhor, nessa noite o nosso louvor, a nossa vida, a nossa adoração. Senhor, em nome de Jesus, nós nos apresentamos aqui diante de Ti. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, seja bem-vindo nesse lugar. Que o Seu Espírito Santo, através da Tua palavra, possa transformar vidas aqui nessa noite, possa transformar os nossos corações e as nossas vidas para a glória e para a honra do Teu nome. Nós pedimos em nome de Jesus, ó Deus. Fica conosco, dá-nos um culto abençoado na Tua presença, Senhor. Amém. Pai, nós Te agradecemos porque nós podemos descansar no Senhor. Abre, Senhor Deus, os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Nós sabemos que o Senhor fala conosco através da Tua palavra. E o nosso desejo, o desejo do nosso coração nesse momento é ouvir a Tua voz. Portanto, fala, Senhor Deus, com cada um de nós nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. As crianças, nesse momento, podem se dirigir ao culto infantil, ao Redentor Kids. Você pai, o responsável que está aí com seu filho, seu neto, seu sobrinho, você pode se conduzir até o culto infantil. Mais uma vez eu gostaria de dar boas-vindas a todos que estão nos visitando nessa noite. Obrigado pela presença de cada um de vocês. A Igreja do Redentor se sente muito honrada com a sua presença aqui conosco nessa noite. Obrigado por você estar aqui com a gente. A Igreja do Redentor fica muito feliz com a sua presença aqui. Amém? Irmãos, nós iniciamos na semana passada uma série de mensagens que tem como título A Igreja que Deus Procura. E toda essa série ela foi pensada a partir de 2 capítulos da Bíblia, que é o capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. Talvez você que não tenha tanta familiaridade assim com o livro de Apocalipse, talvez você pense que o tema único desse livro é falar ou tratar a respeito do fim dos tempos, dos últimos dias, da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja. Enquanto, na verdade, esse tema do fim dos tempos, ele não está só no Apocalipse. Nós vemos
mensagens a respeito do fim dos tempos em outros pontos da Bíblia, e também Apocalipse, que é o livro da Revelação, onde o apóstolo João esteve ali exilado na ilha de Patmos. Ele recebe uma mensagem do Senhor, vai tratar sobre outros assuntos também. E nesses 2 capítulos nós vemos 7 cartas que o Senhor envia para 7 igrejas na região que era conhecida como a Ásia Menor, uma região que hoje está ali onde hoje, mais ou menos onde hoje está a Turquia. Aquela região não possuía apenas 7 igrejas, mas o Senhor, ele manda essas 7 cartas, porque para um contexto judaico o número 7 simboliza a totalidade, a perfeição. Ele envia 7 cartas para falar sobre 3 grandes ameaças a todas as igrejas, não somente aquelas 7 igrejas, mas todas as igrejas, ou a igreja de Cristo, não só daquela época, não só do primeiro século, mas para a igreja de Cristo em todo tempo e em todo lugar. Portanto, essas 7 cartas não são endereçadas somente àquelas 7 igrejas. Essas 7 cartas são endereçadas também a nós, porque as mesmas ameaças que aquelas igrejas sofriam, nós também sofremos nos dias de hoje. Se aquela igreja, ainda no primeiro século, se aquelas igrejas, ainda no primeiro século, sofriam essas ameaças, o que dirá a gente, 2000 anos depois? Por que nós também não estaríamos sujeitos a essas mesmas ameaças? E essas ameaças que nós vemos ao longo desses 2 capítulos, a primeira ameaça é o esfriamento, depois os falsos mestres e a perseguição. E a gente vê essas ameaças presentes nos dias de hoje. Na semana passada nós começamos falando sobre a igreja em Éfeso. Foi uma igreja que nós vimos que foi fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo, uma igreja que é fruto de um avivamento maravilhoso que nós vemos relatado não só na carta de Paulo a Éfeso, aos Efésios, mas também lá no livro de Atos, o seu surgimento. Uma igreja que, aos olhos humanos, diante da sociedade, era uma igreja admirável. Mas nós vimos que Deus, ele vê de uma forma como nenhum homem pode ver. Deus não vê somente as aparências, Deus vê o interior. Nós aprendemos que, a partir daquela mensagem àquela igreja, a aparência nem sempre reflete a essência. Era uma igreja que possuía obras, era uma igreja firme na doutrina, era uma igreja que refutava os falsos mestres da época, era uma igreja que resistia à perseguição da cidade, mas ainda assim havia algo naquela igreja que a colocava em oposição a Cristo. E nós vimos que aquela igreja tinha abandonado o amor a Deus como prioridade. Hoje nós vamos falar sobre a segunda igreja, ou a segunda carta, que é a carta à igreja de Esmirna. Está lá no capítulo 2, se você está com a sua Bíblia, você já pode ir abrindo, a partir do versículo 8. A cidade de Esmirna, o que torna interessante também falar sobre essa igreja, é que a cidade de Esmirna é a única dessas 7 cidades que existe até os dias de hoje. É a cidade de Izmir, na Turquia. Então, uma cidade que ainda existe. E naquela época havia uma igreja ali, que não foi fruto do trabalho direto do apóstolo Paulo, mas estudiosos acreditam que foi fruto da obra missionária da igreja de Éfeso, porque essas 7 igrejas, elas estavam geograficamente próximas. Eram igrejas que sofriam influência uma das outras, porém, cada uma delas tinham características distintas. E é sobre a igreja na cidade de Esmirna que nós vamos estudar hoje. Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra de Deus. Apocalipse 2, de 8 a 11, a palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo
do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Pode se assentar. Essa carta, essa igreja, na verdade, ela tem uma característica interessante. A gente pode contrastar a igreja de Esmirna com a igreja de Éfeso. Na carta, para aqueles que estavam aqui na semana passada, a gente relembrando, na carta à igreja de Éfeso, nós vimos que o Senhor, ele segue uma lógica. Primeiro ele faz um elogio, ele exalta as qualidades daquela igreja, depois ele faz uma crítica. Ao dar a crítica, ele não para na crítica, ele aponta um caminho para que aquela igreja abandonasse aquilo. Ele fala: se arrependa, lembre-se de onde você caiu e volte a praticar as obras do início. Não simplesmente, aquela igreja possuía obras, mas o Senhor Jesus, ele fala: o mais importante não é o que você faz, mas a motivação daquilo que te leva a fazer o que você faz. Então o Senhor Jesus, ele dá o caminho, ele dá o conselho e depois ele faz uma promessa. A igreja de Esmirna, quando a gente olha aí para esses versículos de 8 a 11, nós vemos que não há uma crítica à igreja de Esmirna. Não há nada na carta que a gente olhe e veja, como nós vimos em Éfeso, o Senhor falando o seguinte: tenho porém contra ti. O Senhor, ele fala lá em Éfeso: tenho porém contra ti, você abandonou o primeiro amor, o amor que deve vir primeiro. Com Esmirna, o Senhor, não há nada que coloque Jesus em oposição a essa igreja. Era uma igreja que, diferente da igreja de Éfeso, talvez aos olhos humanos, ela não era uma igreja admirável ou invejável, porque nós vemos que era uma igreja que sofria aflições e era uma igreja pobre. Enquanto a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha obras, que tinha trabalho. Apesar de ser uma igreja pobre, era uma igreja que aos olhos de Deus era irrepreensível. A igreja de Éfeso, embora aos olhos humanos pudesse ser admirável, não era uma igreja irrepreensível. Havia algo que colocava o Senhor em oposição a ela. Olhando para esse contraste, nós reforçamos ainda mais a verdade bíblica de que o julgamento de Deus em muitas situações é bem diferente do nosso e que a aparência nem sempre vai refletir a essência. Então Jesus começa se apresentando àquela igreja como aquele que é desde o princípio, aquele que desde o princípio é o Redentor, aquele que abriu o caminho por meio da morte, abriu o caminho para a vida através da ressurreição. Jesus também começa se identificando aquele que morreu e tornou a viver. Jesus aqui, quando ele fala isso, ele está se identificando com os moradores da cidade de Esmirna, porque morrer e tornar a viver era uma característica muito comum aos moradores daquela cidade, porque aproximadamente em 627 a.C., a cidade de Esmirna havia sido destruída, e 3 séculos depois ela foi reconstruída por Alexandre o Grande. Então era uma cidade que na sua cultura, na sua história, havia essa marca de algo que havia morrido, mas havia sido reconstruído. Era uma cidade que em sua realidade sabia bem o que significava morrer e tornar a viver. Era também uma cidade conhecida pela sua beleza. Ela disputava ali, entre aquelas cidades da região, o título da cidade mais bela. E por muitos era considerada a cidade mais bela de todas, entre essas 7 que nós vamos falar ao longo dessas semanas.
Mas a fama de Esmirna não estava somente na sua beleza, mas também na sua fidelidade ao Império Romano. Era uma cidade muito fiel ao Império Romano. E a sua fidelidade resultou em ser a cidade escolhida para receber um templo de adoração ao imperador. O imperador Tibério escolheu Esmirna para construir ali um templo de adoração ao imperador, porque grande era a fidelidade daquela cidade ao Império Romano. Só que o evangelho chega em Esmirna. Talvez não diretamente pelo apóstolo Paulo, provavelmente através do trabalho missionário da igreja de Éfeso, e o evangelho chega ali em Esmirna. E aquela igreja, apesar de não ter nenhuma crítica contra ela, aquela igreja tinha sim uma ameaça. Ela não estava cedendo a essa ameaça, como em Éfeso, que estava cedendo ao esfriamento. Mas tinha contra ela sim uma ameaça. E qual era a ameaça contra a igreja em Esmirna? A ameaça era a perseguição. Era muito difícil ser crente, era muito difícil ser cristão em Esmirna. A fidelidade ao império pelos moradores de Esmirna custava uma perseguição implacável aos cristãos daquela igreja. A fidelidade da cidade ao imperador custava à igreja uma oposição muito forte. Aquela igreja sofria uma oposição muito forte da cidade. E as pessoas sofriam perseguição de várias formas. Perseguição física, perseguição moral, social, ideológica. E nós vemos no versículo 9, quando o Senhor Jesus ele fala: conheço as suas aflições, que era fruto dessa perseguição física que aqueles irmãos sofriam. E Jesus ele continua, porque nós vemos que o Senhor ele se apresenta e ele traz essa mensagem através do apóstolo João. Então Deus ele fala o seguinte: eu conheço as suas aflições e também o que é a sua pobreza. O que o Senhor Jesus estava falando ali? Que ser cristão em Esmirna, Deus estava falando que ser cristão em Esmirna significava perder o emprego, ser impedido de realizar negócios comerciais, e as pessoas, por causa da sua fé na cidade de Esmirna, elas perdiam tudo, ficavam pobres por causa da sua fé. A pobreza da igreja de Esmirna era resultado da pobreza dos crentes de Esmirna. As pessoas perdiam seus comércios. As pessoas eram impedidas de realizar transações comerciais. As pessoas não só não conseguiam um emprego por se identificarem como cristãos, como perdiam o emprego que possuíam. E essa perseguição era por aqueles que se julgavam filhos de Deus por conta da sua descendência natural, como nós vemos aqui no texto. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. E o Senhor, ele diz que, na verdade, a verdadeira filiação a Deus está ligada não à nossa descendência natural, mas à nossa descendência espiritual em Cristo Jesus. E a gente avança para o versículo 10 e vemos o seguinte: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O Senhor, ele começa falando com aquele povo sobre a perseguição física. E diz o seguinte: o diabo lançará alguns de vocês na prisão. As pessoas iam presas por causa do evangelho. E ele continua: o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. O Senhor, ele não está falando de uma perseguição em 10 dias de forma literal, mas falando que seria uma perseguição temporária, que apesar da perseguição,
o Senhor estava no controle de tudo, que apesar da perseguição ser muito violenta, apesar de uma perseguição difícil, apesar de um sofrimento difícil, o Senhor estava no controle. Ela tinha data para começar, mas tinha também data para acabar. O Senhor tinha controle de tudo, apesar do sofrimento, apesar da perseguição. E o Senhor, ele faz um pedido àqueles irmãos. Ele fala o seguinte: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O Senhor, ele fala o seguinte: vocês serão perseguidos, haverá um período de perseguição, mas sejam fiéis, mesmo que isso lhe custe a vida, mesmo que vocês sejam mortos por causa da sua fidelidade. Quando ele fala da pobreza, o Senhor está falando o seguinte: sejam fiéis, mesmo que isso faça com que vocês caiam na pirâmide social, mesmo que vocês tenham que abaixar o seu padrão de vida, mesmo que vocês deixem de ser ricos e se tornem pobres, sejam fiéis. E isso, meus irmãos, é uma marca daquela cidade, porque anos depois existia um homem na cidade de Esmirna que se tornou muito conhecido. Ele foi um mártir da igreja, um homem chamado Policarpo. Não sei quantos de vocês já ouviram, já leram a história de Policarpo, que era um pastor, foi o bispo da cidade de Esmirna. Policarpo, que é um dos mártires da história da igreja, ele seguiu esse conselho do Senhor, em ser fiel até a morte. Ele ouviu o conselho de Deus. Em dado momento de sua vida, Policarpo, ele se recusou a acender incenso em adoração ao imperador, que era a religião secular da cidade. Havia ali o templo, que o imperador Tibério construiu, o templo de adoração ao imperador. E Policarpo, ele se nega. Ele não acende incenso, ele não presta adoração ao imperador. E ele é condenado à morte, a ser queimado vivo. E Policarpo, ele é amarrado em uma estaca, e é ateado fogo nele, e conta a história que milagrosamente as chamas não tocam em Policarpo. E é necessário que Policarpo seja morto através de uma lança. Só que antes de morrer, no momento da sua execução, Policarpo diz o seguinte: por 86 anos tenho servido a Cristo e Ele nunca me fez nada de errado. Como poderia eu blasfemar contra o Rei que me salvou? Prossigam com a vontade de vocês. Nós vemos aqui na prática o que o Senhor pede nessa carta: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Tem um pastor amigo de Niterói, o pastor Fabrini, ele tem uma frase que eu gosto muito: quando eu não entendo o que Deus está fazendo, eu confio em quem Deus é. Policarpo, ele sabia que estava prestes a morrer, mas ele confiava em quem Deus era. E ele sabia, ele serviu a Deus por 86 anos. E o Senhor nunca fez mal, ele sabia a quem ele servia. Então, se a vontade daqueles homens era executá-lo, ele disse: prossigam com a vontade de vocês. As chamas não tocaram em Policarpo. E talvez você pense assim: poxa, mas as chamas não tocam em Policarpo, mas depois vem um cara com a lança e mata. Será que o milagre não foi suficiente? Talvez Deus apenas estivesse dizendo que ele estava com Policarpo apesar da morte. Na morte de Policarpo, Deus foi glorificado, porque ele foi fiel até a morte, ou apesar da morte. A gente às vezes não compreende uma situação dessa, porque nós temos a tendência de valorizar mais a primeira morte do que a segunda morte. O problema não é a perseguição em si, mas a forma como nós entendemos o sofrimento. A forma como nós entendemos o sofrimento vai nos fazer a seguinte pergunta: será que vale a pena ser fiel? Policarpo foi fiel, foi ateado fogo nele, e depois foi fincado uma lança nele, ele foi morto. Aqueles homens se tornaram pobres, perdiam emprego,
eram impedidos de realizar negócios por causa da fidelidade. Mas que Deus é esse? Será que vale a pena ser fiel? A forma como nós entendemos o sofrimento pode nos levar a esse questionamento. Será que vale a pena ser fiel? Só que nós vemos não só o Senhor falando sobre a ameaça daquela igreja. Nós vemos o Senhor fazendo também um elogio àqueles irmãos. O elogio era a coragem. E não era uma coragem, meus irmãos, que era um adjetivo pessoal dos membros da igreja de Esmirna. Era uma coragem que era fruto da fé. Era uma coragem que era fruto da fidelidade a Deus. Era uma coragem que era fruto da compreensão do Evangelho, em conhecer Cristo e a sua obra, em conhecer o amor de Deus, em ter o amor de Deus em primeiro lugar, e a certeza do destino eterno que estava reservado a eles, porque criam em Deus. Eles sabiam que aquele sofrimento era momentâneo e pequeno diante da alegria eterna que estava reservada a eles. As culturas modernas, seculares, dizem que esta vida é tudo que nós temos, que a nossa vida ela está limitada entre o berço e a sepultura. Então, as culturas seculares modernas vão falar que não existe vida após a morte, que a alma não existe, que toda felicidade deve ser encontrada aqui na história, deve ser encontrada nessa vida aqui que nós vivemos. Então, o sentido da vida, para uma cultura contemporânea, secular, o sentido da vida é ser feliz. Tim Keller vai dizer que se o sentido da vida é ser feliz, o sofrimento, então, ele vai destruir o sentido da vida. Então, quem deposita o sentido da sua existência na felicidade aqui na Terra, ela sempre vai perder esse sentido, porque o sofrimento ele vai destruir. O sofrimento ele vai tirar a felicidade. Por isso, um grande tema da Bíblia é falando como Deus proporciona alegria através do sofrimento e não apesar do sofrimento. A Bíblia nos ensina várias coisas a respeito da natureza do mal, do sofrimento, e nos dá conhecimento suficiente e necessário para esse tema. Mas ainda assim, meus irmãos, é possível a gente aprender tudo na palavra de Deus a respeito de sofrimento, a respeito do mal. Mas quando o sofrimento chega à nossa casa, quando o mal chega à nossa família, a gente não sabe como lidar com esse conhecimento. A gente não sabe como colocar em prática aquilo que nós sabemos a respeito da origem do mal. Por isso, o Senhor, ele fala para aqueles irmãos terem coragem. A coragem aqui, meus irmãos, a igreja que Deus espera, a igreja que Deus procura, é uma igreja corajosa, cuja coragem é fruto da sua fé. Uma coragem que nós podemos traduzir como sabedoria. A sabedoria de saber colocar em prática o conhecimento que nós temos a respeito da perseguição, do sofrimento. Então, mais do que saber, nós temos que ser corajosos, cheios de uma coragem que é fruto da fé. A sabedoria de aplicar na prática o ensinamento bíblico sobre o mal. E desse modo, o sofrimento e o mal, ele vai ser completamente derrotado na nossa vida. Ou melhor, o sofrimento e o mal, eles não vão roubar o sentido da nossa vida. É a fé em Jesus Cristo que nos dá recursos suficientes para entendermos o sofrimento. Dessa forma, o sofrimento, ele não vai ser anulado na nossa vida. Ele vai existir. Mas através do sofrimento, quando nós recebemos de Deus essa coragem, o sofrimento, é através do sofrimento que muitas vezes nós seremos aprimorados, iremos crescer,
Vamos até mesmo nos aprofundar no nosso relacionamento, nas nossas experiências com Deus. Por isso, eu queria destacar 3 pontos com vocês relacionados ao sofrimento. O primeiro é que o sofrimento é uma realidade inevitável. Não caia, meus irmãos, na ilusão de que uma vida onde o sofrimento é ausente é possível. Isso é uma ilusão. O sofrimento é uma realidade inevitável. Não se iluda em discursos, em promessas, que você nunca vai sofrer. Inclusive, é possível ver essa propaganda enganosa, até mesmo em igrejas chamadas evangélicas. Pare de sofrer. Enquanto, na verdade, o que a Bíblia nos ensina é como nós devemos lidar com o sofrimento. Porque o sofrimento é uma realidade inevitável na vida de todo ser humano, seja ele crente ou não crente. O que muda entre nós, filhos de Deus, entre nós, aqueles que cremos e aqueles que não creem, é o conhecimento que nós temos a respeito do sofrimento, como nós lidamos com ele, e a certeza de quem Cristo é. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que o sofrimento, de fato, é uma realidade inevitável. Mas se você pode evitar o sofrimento, é lógico que você vai evitar. Se você sabe que algumas decisões vão lhe causar sofrimento, e que essas decisões não vão contra a sua fidelidade a Deus, é óbvio que você vai evitar. Por exemplo, você vai ao médico e ele diz o seguinte: olha, você precisa fazer exercício físico, porque senão você vai sofrer de tal doença. Aí você vai pensar: eu aprendi domingo na igreja que o sofrimento é inevitável, então não vou fazer atividade física, vou gastar dinheiro com academia, vou correr, vou fazer isso para quê? O sofrimento é inevitável? É lógico que não. Não é isso que nós estamos falando. O que eu estou falando é que o sofrimento é uma realidade. Existem situações que você pode evitar o sofrimento. Mas o que eu estou querendo dizer é que, apesar de você poder evitar muitos sofrimentos na sua vida, você não é capaz de assumir o controle completo da sua vida. E o sofrimento vai fazer parte da realidade da sua vida. A diferença é que tipo de sofrimento você vai passar. Talvez o sofrimento que você passou, está passando ou vai passar, eu nunca vou experimentar. Mas também, algumas coisas que eu já sofri e certamente ainda vou sofrer na minha vida, talvez não seja uma realidade na sua vida. Mas a questão é que todos nós sofremos. E nós descansamos nisso quando olhamos para a vida do nosso Redentor, que foi o servo fiel de Deus que sofreu. É interessante porque Jesus, ele é diferente dos ídolos. Jesus, ele sofre. Jesus, ele morre. Jesus, o servo que sofre aos olhos da sociedade que gira em torno do sucesso, da fama, é um fracassado. Ele foi crucificado, ele foi condenado da pior maneira possível na sua época. E Jesus, quando ele sofre, ele está se comunicando com todos nós que sofremos também. Então, meus irmãos, se você puder evitar alguns sofrimentos, aquilo que está sob o seu controle, faça isso. Busque ter uma vida prudente, mas não fique frustrado quando o sofrimento chegar na sua vida ou na vida da sua família, porque essa é uma realidade inevitável. Mas, ao mesmo tempo, algo que nós precisamos desconstruir é que nem todo sofrimento, é o segundo ponto que eu queria tratar com vocês, é que nem todo sofrimento é causado por escolhas erradas. Às vezes nós pensamos o seguinte: poxa, eu estou sofrendo, o que eu fiz de errado para merecer isso? Será que eu estou em pecado? Às vezes até falsas doutrinas condicionam o nosso pensamento a isso. Imaginar que todo sofrimento é fruto
de escolhas erradas. Mas quando nós olhamos para a igreja de Esmirna, quando nós olhamos para a história de Policarpo, o sofrimento daqueles irmãos, o sofrimento na vida desse irmão, Policarpo, nós vemos que não foi fruto de escolhas erradas, mas fruto de uma escolha certa. Então, meus irmãos, mais importante do que evitar o sofrimento é fazer aquilo que é certo. Mais importante do que fazer aquilo, mais importante do que evitar o sofrimento é ser fiel. Mesmo que isso lhe cause sofrimento. O que Deus espera de nós é fidelidade. Mesmo que isso faça você perder o seu emprego. Mesmo que isso faça você perder negócios, perder dinheiro, até mesmo fazer você cair, ter que cair no seu padrão de vida. Mesmo que isso lhe cause vergonha, porque olhando por esse ponto de vista, nesse aspecto, que foi uma realidade na igreja de Esmirna, as pessoas se tornaram pobres, fracassar na área profissional é algo talvez vergonhoso no contexto social. Aos olhos da sociedade, mais importante é ser bem-sucedido, é ser aceito pela sociedade por aquilo que você conquistou na área profissional, por aquilo que você possui na área material, no CEP de onde você mora, no carro que você dirige. Custe o que custar, mas para ser aplaudido pela sociedade, isso que tem valor. Perder o emprego, ganhar pouco, para a sociedade, às vezes é sinônimo de fracasso. No ano passado, um grande amigo meu, ele estava desempregado já há mais de 6 meses, e ele, orando, pedindo a Deus um emprego, as suas reservas estavam acabando, o seguro-desemprego já tinha ido, valor pequeno, seguro-desemprego, ele tinha um valor guardado, e o dinheiro acabando, e ele recebe uma proposta para mudar de estado, ir para um outro estado, para o emprego dos sonhos, um emprego que ele ia ganhar muito bem, um papel de gestão, uma posição muito boa, numa área que ele dominava bem, ganhando mais até mesmo do que o emprego anterior que ele tinha na sua cidade de origem. Um trabalho que valeria a pena ele mudar com toda a família. Então ele vai na frente, ainda estava no período escolar, ele deixou sua filha estudando, a sua esposa ainda estava com emprego, e ele se muda para essa outra cidade, num outro estado, e logo no primeiro mês ele percebe que para ele exercer aquela função era necessário ele mentir, e ele ser conivente com algumas desonestidades que aquela empresa cometia. Então, quando ele viu aquelas questões erradas ali, ele foi para a pessoa superior a ele e falou: olha, eu estou vendo que tem isso, e eu vou ter que mentir nesses índices, nesses medidores aqui do contrato e tal, e isso não é correto. Aí ele falou assim: olha, isso é a prática do mercado. Todos os meus concorrentes fazem isso. Se eu não fizer, eu vou ter que fechar as portas. E esse meu amigo, ele, naquela situação difícil, sem saber o que fazer, ele pede demissão. Ele perde aquele emprego. Ele pede demissão do emprego. Esse seu chefe, ele fica constrangido e fala: você é um exemplo de cristão. Eu conheço muitos outros que atuam nesse mercado que não tiveram esse zelo que você teve. Eu estou envergonhado, mas infelizmente eu vou ter que aceitar seu pedido de demissão, mas eu não posso mudar. Isso lhe causou uma certa pobreza. Graças a Deus ele conseguiu um emprego, mas muito menos do que ele estaria ganhando se ele tivesse aceitado aquele outro emprego. Eu não estou falando de alguém perfeito. Esse amigo é uma pessoa muito querida, mas é um pecador como eu e você. Mas ele foi colocado à prova, assim como aqueles irmãos de Esmirna foram colocados. Aos olhos da sociedade, ele foi um fracassado, ele durou nem 2 meses num emprego tão bom.
Ele não aguentou nem 2 meses lá. Talvez se ele expor os detalhes para a sociedade, ele vai ser até mesmo taxado de otário. Cara, você é um otário, todo mundo faz isso, cara. Se tem algo que vai contra os valores do Evangelho, se todo mundo está fazendo, não torna aquela prática correta. As verdades da palavra de Deus, elas são imutáveis. O caráter de Deus, ele não muda. Deus é o mesmo ontem e continua sendo o mesmo hoje. Então, nem todo sofrimento é fruto de escolhas erradas. Às vezes, o sofrimento ele vem por escolhas certas. Então, mais importante do que não sofrer é ser fiel. Mas aí vem o nosso consolo. Vem a certeza que nos traz descanso. É que toda dor é por enquanto. Essa expressão eu roubei de uma música do Marcos Almeida. Toda dor é por enquanto. Sob a perspectiva da eternidade, aqueles que creem no Evangelho vivem pela certeza que todo sofrimento vai ter fim. Mesmo que o fim desse sofrimento ele seja na eternidade. É a certeza de que um dia todos seremos curados, mesmo que a morte, mesmo que a doença traga a nós a primeira morte. Mas a certeza que um dia teremos um corpo glorificado, livre de toda doença, de toda dor. E que, enquanto estivermos aqui na história, nós estaremos sujeitos a todo tipo de sofrimento. E que não adianta eu lutar contra todo sofrimento, que em algum momento eu vou sofrer. E que o meu descanso verdadeiro, a ausência do sofrimento, ele vai vir sim, não antes da primeira morte, mas após a primeira morte. Todo sofrimento, toda dor é por enquanto, porque eu entendo que quando eu nasço, quem nasce 2 vezes, quem nasce de novo, só morre uma vez. Só morre a primeira morte. Essa é a garantia que o Senhor ele dá. No versículo 11, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá o quê? A segunda morte. Mas quem só nasce uma vez e não nasce de novo, porque nós nascemos em estado de morte, em morte espiritual, nascemos desconectados com Deus. Quem não nasce de novo, quem só nasce uma vez, vai morrer 2 vezes. Morte vai morrer naturalmente, vai morrer fisicamente, mas também vai morrer eternamente. Sob a perspectiva de quem não crê, o sofrimento ele está limitado entre o berço e a sepultura. Então, eles não têm a consciência, aquele que não crê, que o verdadeiro sofrimento é aquele que nunca acaba. É o sofrimento que vem após a primeira morte. É o sofrimento eterno. É o sofrimento da segunda morte. Por isso nós lemos isso no capítulo 11. Jesus garantindo que aqueles que creem de maneira nenhuma sofrerão a segunda morte, que é muito maior, muito pior do que a primeira. Para quem crê, a sepultura não é o fim, o sofrimento não é o fracasso, porque a nossa vitória está em Cristo Jesus. Eu queria mostrar uma foto agora, não sei quantos vocês viram, essa foto ela viralizou nas redes sociais. Foi dito que essa sepultura de uma criança saindo da cadeira de roda foi feito pelo próprio pai dessa criança. Essa criança, ela era deficiente físico, ela não foi curada antes da sepultura, morreu ainda criança. Mas ao olhar essa foto, nós vemos que os pais tinham a certeza de que agora, de fato, o sofrimento daquela criança tinha acabado. De fato, aquela criança agora estava curada. Porque aqueles que morrem em Cristo viverão eternamente com Ele, livre de toda deficiência, de toda dor. Por mais difícil que possa ser a dor de perder um filho, a esperança maior
daqueles pais é que a segunda morte não tragou o seu filho. Aquele menino não foi vencido pela segunda morte, apesar de ter enfrentado a primeira morte. Irmãos, às vezes nós gastamos tempo e energia demais naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro, naquilo que vai chegar ao fim quando formos à sepultura. Simplesmente pelo fato que isso vai nos trazer a aprovação de homens. Passamos a nos importar demais com as penúltimas coisas, aquelas que estão limitadas até o período da primeira morte, ao invés de nos preocupar com as últimas coisas, ao invés de nos preocuparmos com a nossa eternidade. Depositamos sentido para a vida através da felicidade que é frágil, a felicidade que está baseada na ausência de sofrimento, a felicidade que não resiste à prova do sofrimento que é inevitável. Então a igreja que Deus procura é uma igreja corajosa, uma igreja que tem coragem, uma coragem que não é fruto de uma autoconfiança, mas da confiança de quem Deus é. A mesma coragem que o Senhor fala a Josué, lá no livro de Josué 1,7, quando diz: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Ou seja, o mesmo Deus que falou com a igreja de Esmirna, falou com Josué. E se a gente for analisar, é a mesma coisa. Seja forte e corajoso. E não se esqueça de obedecer. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Josué 1,7. O Senhor diz isso a Josué. E quem conhece a história de Josué sabe que ele sofreu. Ele passou por provações. Mas o Senhor disse que ser bem-sucedido consistia em obedecer a Deus, se fortalecer nele e ser corajoso. É a mesma mensagem que o Senhor Jesus fala a Pedro, no meio do mar, como está registrado lá em Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente disse a ele: coragem, sou eu, não tenha medo. A mesma coragem que nós vemos no livro do profeta Isaías 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando nós sabemos que pertencemos a Deus, nós temos a certeza que todo sofrimento é por enquanto, que mais vale a pena ser fiel do que evitar o sofrimento. Que evitar um sofrimento através da infidelidade pode nos trazer a aprovação de homens, pode nos trazer um alívio momentâneo. Mas aquilo que verdadeiramente importa, aquilo que mais importa, é ser fiel, mesmo que isso nos cause a morte. Nós vivemos uma sociedade em que, graças a Deus, pelo menos por enquanto, nós não sofremos uma oposição violenta por causa da nossa fé. Mas quantas vezes nós somos perseguidos, socialmente, intelectualmente, moralmente, somos desafiados para sermos aceitos, a adotar um padrão de vida completamente contrário à palavra de Deus. Somos desafiados a viver sob a perspectiva da sociedade contemporânea que a gente vive. Não que toda cultura seja desprezível, mas daqueles aspectos que são completamente contrários aos valores do Evangelho. Diante dessa perseguição, não só que a igreja de Esmirna sofreu, mas que a igreja de hoje, a igreja do Redentor, aqui no Rio de Janeiro, no ano de 2019, que nós enfrentamos. A palavra de Deus é a mesma que ele diz lá: ser valente, ser corajoso, seja fiel até a morte. Porque eu te darei a coroa da vida. Porque aqueles que são fiéis, de modo algum, mesmo que enfrente a primeira morte, não sofrerão a segunda morte. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te louvamos por quem tu és. Somos gratos porque o Senhor tem um controle sobre todas as coisas. Te agradecemos porque o Senhor se revela a nós e nós somos tão limitados.
não entendemos os teus propósitos, não compreendemos, Senhor Deus, de forma plena a eternidade e nos limitamos, Senhor Deus, aquilo que é transitório, aquilo que vai acabar, aquilo que vai se encerrar, Senhor Deus, quando formos à sepultura. Mas lembre, Senhor Deus, a cada um de nós, a cada dia, que para nós que cremos, Senhor Deus, a vida não termina na sepultura. Que o sofrimento, Senhor Deus, é passageiro e que um dia viveremos eternamente ao seu lado, livre de todo e qualquer sofrimento. Senhor, se porventura há pessoas aqui que chegaram aqui hoje imaginando que a vida, Senhor Deus, que a sua vida está limitada entre o berço e a sepultura, que o Senhor abra esse coração e essa mente e ela possa compreender que pior que enfrentar a primeira morte é enfrentar a segunda morte. Que aqueles que creem no Senhor, aqueles que são fiéis ao Senhor, viverão eternamente ao seu lado. Aí sim, encontraremos descanso e livramento de todo o sofrimento. Revela, Senhor Deus, se revele, Senhor Deus, a esses irmãos. Abra, Senhor Deus, esses corações, abra essas mentes, Senhor Deus. E que o Senhor possa salvar esses irmãos, através da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor Deus, que não tem fim. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, passamos ao momento em que adoramos ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Eu gostaria de ler o que está escrito em Lucas 12, a partir do versículo 27. Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm, deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Nós sabemos que o nosso sustento vem do Senhor, tanto o sustento da nossa vida, da nossa saúde, da nossa casa, da nossa segurança, quanto o sustento financeiro também. E nessa hora eu gostaria de orar pelas nossas famílias, orar pelas finanças da nossa casa, pelas finanças da nossa igreja. Irmãos, a gente não faz um momento de dízimos e ofertas para que você contribua de qualquer maneira. A Bíblia diz que a gente deve contribuir com um coração alegre e generosidade. Isso implica que a gente não tem apego ao dinheiro, a gente também não faz barganha com Deus, assim, olha, eu vou dar o dízimo e o Senhor vai me dar um carro novo, irmãos. A gente contribui com um coração alegre, sabendo que Deus vai prover absolutamente todas as coisas na nossa vida. Senhor, nosso Deus e Pai, como Igreja do Redentor, reunidos no Teu nome, Senhor, nós queremos pedir, invocar a Tua bênção, Senhor, para a nossa casa, para as nossas finanças. Senhor, olha para nós, abençoa, Senhor, o fruto do nosso trabalho, sim, do nosso suor. O Senhor é que provê absolutamente todas as coisas, desde o prato que chega à nossa mesa, a educação dos nossos filhos, a segurança ao andarmos nas ruas, e sabemos que podemos passar por todas essas dificuldades, os sofrimentos, mas a Tua boa mão estará conosco. Melhor é estar debaixo da Tua mão, pois o Senhor é um Deus misericordioso. Senhor, olha para nós, abençoa aqueles que passam pelas dificuldades, as contas não fecham, o trabalho está difícil, a economia está difícil, mas o Senhor é o dono de absolutamente tudo nessa terra. Olha para a Igreja do Redentor, precisamos dos recursos financeiros, mas é o Senhor que envia. Nos dá sabedoria, Deus, para aplicá-los, para que a igreja seja uma fonte de bênção e sustento, aqueles que pregam a Tua palavra, aqueles que cuidam espiritualmente do Teu rebanho. Senhor, tira de nós um
coração apegado, um coração idólatra ao dinheiro. Senhor, que o dinheiro seja bênção nas famílias da Igreja do Redentor. E que em tudo, no trabalho, no estudo, no serviço diário, a gente possa sempre dar glórias em primeiro lugar ao Teu nome e render graças ao Teu nome, porque é o Senhor que tem nos abençoado e é o Senhor que garante o dia de amanhã, é o Senhor que sabe o dia de amanhã. Senhor, que as famílias dessa igreja sejam famílias prósperas. E não falamos, Senhor, de uma prosperidade barata que muitas vezes é pregada aí fora. Falamos da prosperidade que o Senhor dá. Essa é a verdadeira sabedoria, a sabedoria do justo, porque o Senhor ama a retidão. Senhor, que aquilo que no nosso trabalho, no nosso serviço, naquelas coisas em que a nossa conduta não te agrada, que o Senhor corte e elimine, sim, para que sejamos abençoados por causa da nossa retidão também. Deus, nessa noite, que a gente se sinta renovado para olhar para o dia de amanhã e saber que vale a pena ir ao campo, arregaçar as mangas, trabalhar. Em nome de Jesus, Senhor, afasta da nossa casa o espírito devorador, afasta da nossa casa a insensatez no gasto dos recursos e faz prosperar todos os bens que o Senhor tem nos dado, pois absolutamente tudo vem do Senhor e tudo é para a glória e honra do Teu nome. Nos abençoa nessa noite, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Enquanto cantamos o próximo hino, você pode trazer aqui à frente seu dízimo e a sua oferta. Pai, nós te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas que foram entregues aqui. Te pedimos, Senhor Deus, pela Tua igreja, que o Senhor dê sabedoria, essa liderança para aplicar esses recursos conforme a Tua vontade. Que essa igreja seja uma igreja missionária, uma igreja que envia, Senhor Deus, uma igreja que investe, Senhor Deus, no Teu reino. Que muitas pessoas venham conhecer, Senhor Deus, o Teu Evangelho, através, Senhor Deus, da obra dessa igreja, Senhor Deus, não para a nossa fama, mas para a glória do Senhor. Te agradeço pela vida dos irmãos que contribuíram, que contribuem, Senhor Deus, que o Senhor faça a obra na vida deles, que o Senhor possa sustentar, guardar e cuidar, que jamais falte o pão, Senhor Deus, na casa de nenhum dos nossos irmãos, que jamais falte o recurso, Senhor Deus, na casa de nenhum deles. Te pedimos, Senhor Deus, por cada um aqui, te agradecemos, Senhor Deus, por esse culto que prestamos ao Senhor nessa noite. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, em segurança. Não permita, Senhor Deus, que nenhum mal, Senhor Deus, chegue à vida de nenhum desses nossos irmãos que estão aqui, mas que possamos voltar em segurança, chegar em nossas casas em paz, Senhor Deus, meditando, Senhor Deus, naquilo que nós aprendemos do Senhor nessa noite. E que o amor de Deus, o Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, repouse sobre nós aqui, e repouse também sobre o Teu povo, espalhado por toda a face da terra. E nós aqui presentes dizemos amém, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenha uma ótima semana, estaremos